E aqui nós temos uma narrativa que trata da possibilidade do acidente, da circunstância imprevista. Vamos ler, porque ele é muito interessante. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E então ele contou essa parábola. Vejam que a parábola tem tudo a ver com a pergunta que foi feita a ele e sobre ele está tecendo sobre as circunstâncias da vida. A parábola é a seguinte, está obviamente conectada com o que eu acabei de ler. Um homem tinha uma figueira que ele plantou na vinha dele. Foi procurar fruto nessa figueira e não achou nenhum, nada. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem que cuidava da figueira: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der muito fruto, no ano que vem, muito bem, se não, o Senhor corta. Até aí. Você trouxe sua Bíblia? Levante a sua Bíblia comigo assim. Se você não trouxe, levanta a mão. Diga: Senhor, estou pronto para ouvir-te falar. Diga. Fala ao meu coração. Transborda de graça o meu viver. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Jesus narra que Pilatos estava misturando sangue de alguns galileus nos sacrifícios. Em outras palavras, quando havia sacrifício pagão, o sangue de judeus estava sendo misturado a esse sangue. Outras palavras, pessoas estavam sendo sacrificadas para isso. E as pessoas perguntaram para Jesus por que isso acontecia. Por que tem gente na vida que sofre mais do que outros? Por que tem gente na vida que está sofrendo mais do que outras pessoas? Jesus disse: vocês acham que esses que sofrem mais do que nós são piores do que nós que estamos aqui? Vocês acham? Não. Quem sofre mais do que eu não é pior do que eu. Não está com mais dívidas para com Deus do que eu. Aí ele disse assim: ou vocês acham que também, aí ele fez uma outra analogia, que aqueles que estavam lá em Jerusalém e caiu a torre de Siloé na cabeça deles, caiu uma torre, como caem tetos de igreja, em alguns lugares já caíram teto de igreja, cai marquise de loja na cabeça da pessoa que está andando embaixo, cai avião na cabeça das pessoas. Caiu um avião aqui, um bairro aqui de perto do aeroporto de Congonhas, na casa da pessoa. A pessoa estava em casa,
em paz, e caiu um avião na casa da pessoa. Vocês acham que essas pessoas que caiu o avião em cima da casa delas, essas pessoas que a marquise caiu, que estavam num culto de uma igreja, são piores do que nós que estamos hoje aqui e esse teto não vai cair? Vocês perderam uma boa oportunidade de dizer graças a Deus. Esse teto não vai. Será que eles lá são piores do que nós aqui? Qual é a vantagem nossa sobre eles para que o teto não caia? Por que é que nós temos um teto que não vai cair e o deles caiu? Eles estão em pecado? Os pastores lá estavam em pecado? O que é que acontece? Vocês pensam que um pai, que hoje à noite está numa clínica com um filho doente, num posto de emergência de um hospital, com uma criança doente, que esse pai é mais pecador do que você? Você acha que uma família que perdeu um processo, ou que está enfrentando uma falência na empresa, que essa família, esse empresário, é pior do que você? Vocês acham que os judeus que morreram no Holocausto nazista, calcula-se que cerca de 6 milhões de judeus, só judeus, mas o nazismo matou também ciganos, homossexuais, crianças com deficiências. Vocês acham que eles eram piores do que nós? Você acha que os sírios, que estão hoje errantes, procurando um lugar onde eles possam ser abrigados, são piores do que você e eu que vamos voltar para casa hoje à noite? Será que você ainda tem essa ideia de que quando uma coisa acontece na sua vida é porque o diabo está atacando? Você pensa nisso? Espero que não. As famílias hoje que estão aqui na Bethesda, que perderam alguém muito querido, mereceu perder essa pessoa? Você pensa assim? Você pensa que gente que morre em acidente de ônibus, em acidente de van, gente que morre de bala perdida num tiroteio, numa comunidade, numa favela, que essa pessoa mereceu para aquela bala ir na direção e matar a criança que está na esquina e levou um tiro no peito? Você acha isso? Se você acha isso, eu tenho pena de você. E eu vou dizer por que eu tenho pena de você. Porque a vida de todas as pessoas está sujeita a isso. E se você pensa assim, no dia em que isto puder acontecer, e eu não quero que aconteça, mas como todos nós estamos vivendo no mundo que isso pode acontecer, você não vai estar preparado, não vai saber lidar com as circunstâncias adversas da vida. Então, para ajudar você, que está aqui na Bethesda hoje, a pensar que a vida tem acidentes, sim. E os acidentes acontecem no mundo em que vivemos. Eu tenho algumas coisas que eu quero primeiro, antes de falar, porque o grande objetivo meu aqui hoje de manhã, hoje à noite, é falar sobre a parábola. Porque a parábola que Jesus contou aqui nessa narrativa é o que amarra, é o que segura o que eu quero dizer para vocês hoje. Mas antes de chegar na parábola, eu preciso dizer algumas coisas do texto. Por exemplo, ninguém está desconectado da vida. Ninguém é uma ilha. Em outras palavras, quando eu digo assim, ninguém é uma ilha, eu quero dizer o seguinte, que se cair um ônibus de uma ribanceira e você estiver dentro do ônibus e todo mundo morrer, você vai morrer também. Entenderam? Você está dentro de um avião e o avião está indo
como aconteceu naquele avião que ia do Rio de Janeiro para Paris, e está no meio do Oceano Atlântico e o avião explodiu, você vai explodir junto. Porque ninguém é uma ilha. Não existem seres humanos desconectados da vida. E se nós vivemos num mundo em que existem pessoas ruins, más, e se nós vivemos num país como o Brasil, que tem um índice de criminalidade altíssimo, é uma questão de estatística que vai chegar em você. Quem aqui já foi assaltado à mão armada? Levanta a mão. Olha ao redor, não. Fica com a mão para cima e faz assim. Tem gente que está fazendo mais de uma vez ali. Mão armada. Se eu fizer essa mesma pergunta na Suíça, eu aposto com você que num auditório de 400, 500 pessoas, como temos aqui hoje na Bethesda, nós não vamos ter nenhuma mão levantada na Suíça ou na Bélgica. A mão armada. Mas olha, aconteceu com você de ser assaltado à mão armada, não porque você estava em pecado, porque nós vivemos num país, e você não é uma ilha, que tem um altíssimo índice de criminalidade. Eu podia fazer outras perguntas aqui, mas eu não quero fazer, eu não quero expor. Mas se eu perguntasse aqui mulheres que já foram abusadas sexualmente, nós teríamos também mãos levantadas. Ninguém é uma ilha, nós vivemos conectados com o mundo. E se o nosso mundo ao redor está sofrendo, óbvio que nós vamos sofrer com o mundo que nos rodeia, porque você não é uma ilha. Essa é a minha bronca, é a minha questão, é a minha revolta, quando eu vejo um carro que tem um adesivo escrito, e se você tiver, por favor, tire hoje à noite. Foi um presente de Deus. Você sabe por que eu fico revoltado com isso? Porque eu fico pensando assim, esse cara pensa que ele é uma ilha. A ilha dele é o carrinho dele, que Deus deu para ele. E eu fico pensando assim, colocar um adesivo no automóvel, que este carro é um presente de Deus, é escarnecer de quem anda de ônibus. Porque eu fico pensando, por que Deus dá carro para as pessoas e não dá metrô de qualidade? Por que Deus dá um automóvel para uma pessoa e não dá transporte público, ônibus bons? Por que Deus faria isso? Porque Deus está distinguindo você como uma ilha e deixando o mar ao redor, ou o arquipélago, né? O mar não, o arquipélago, sofrer. Por que Deus iria cuidar de uma andorinha quando o bando de andorinhas está sofrendo? Ou Deus cuida de todos, ou você até por dignidade tinha que abrir mão. Ou então dizer assim, esse carro é um presente de Deus e por isso eu estou fazendo carona gratuita, ida e volta, todo dia, levando e trazendo pessoas. Ou fazendo transporte de crianças com deficiência, porque é de Deus. Então nós precisamos pensar que todos nós estamos conectados. Porque nós vivemos em comunidade, e as comunidades se distinguem de famílias, cidades, países, o mundo. Não adianta a gente hoje querer pensar um mundo de progresso e de avanços tecnológicos se nós estamos destruindo a Amazônia. Por quê? Porque destruir a Amazônia destrói com a Alemanha, vai destruir com os Estados Unidos, vai destruir com a China. Por que vai destruir? Porque nós entendemos hoje que o mundo é um organismo vivo. E você destruindo com um, você vai causar furacão ali, você vai causar problemas climáticos acolá, você vai causar seca. Porque nós vivemos juntos, nós estamos num barco só. Não adianta mais a gente dizer assim, Deus vai abençoar os cristãos no mundo. Deus tem que abençoar também os muçulmanos, porque nós vivemos no mundo. Não adianta mais a gente querer viver como a gente antigamente vivia, que o meu grupo, o meu bairro, a minha casa, o meu quintal, a minha família, o meu sobrenome vai ser abençoado por Deus, porque a minha tribo sendo abençoada por Deus e eu viver nesse mundo de horror, eu não posso sair na rua. Posso sair na rua, por que eu não posso sair na rua? Porque eu vou ser assaltado,
porque eu vou ser roubado. Por quê? Porque o sistema todo, eu faço parte de um sistema, de um conjunto. Por isso as coisas acontecem. Não é porque Deus está pegando no seu pé. Acontece porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos no mundo. E nós vivemos num mundo que tem maldade, tem bondade também. A gente sofre a maldade, mas a gente também desfruta da bondade dos outros. Segundo, o mundo não segue em trilhos rígidos. Os trilhos em que a história da gente segue não são rígidos. Porque se os trilhos que a história da gente segue forem trilhos mesmo, ninguém sai do trilho. Trem não sai do trilho, trem não tem condições de sair do trilho, porque o trilho determina a rota do trem. A vida da gente não é em cima de trilhos, de ninguém é em cima de trilhos. Porque se for em cima de trilhos, acabou a nossa liberdade humana. E se acabar a nossa liberdade humana, nós estamos brincando de sermos o quê? Nós estamos brincando de fazer o papel do fantoche, da marionete no palco. Cada um de nós escolhe, decide, opta. E é nessa liberdade de escolher, de decidir e de optar que muitas vezes coisas ruins podem acontecer. Um tigre não pode deixar de ser tigre, mas um ser humano pode se desumanizar. Um tigre não pode se destigrizar, mas um ser humano se desumaniza. E porque o ser humano se desumaniza, é possível que o ser humano seja e se transforme em um assassino em série. Como essa semana nós descobrimos que havia um em São Paulo, que matou 6 pessoas e enterrava dentro de casa. Por que que uma pessoa mata 6 pessoas? Porque ele se desumanizou. E o processo de desumanizar é um processo da nossa liberdade. Vocês estão entendendo ou eu estou perdido aqui? Porque vocês ficam olhando para mim com a cara de quem... Quando tiver complicado, levanta a mão que eu tento simplificar. Tá bom? Se a gente não tem liberdade, da mesma maneira, se não existe liberdade humana, da mesma maneira que eu não posso criticar, se ele não é livre, não foi ele que causou. Um homem que mata em série, eu também não posso elogiar um samaritano que ajuda o que está jogado na calçada. Por que que eu elogio um gesto de bondade? Por que que eu elogio um gesto de bondade? Eu elogio um gesto de bondade porque ele podia ser ruim e não foi. Por que que eu critico uma maldade? Porque ele podia ser bom e não foi. Essa liberdade, só nós, pelo menos que se saiba, antes que descubram que em Marte tem vida. Foi essa semana que descobriram que em Marte tem vida? Ou água. Vida ainda precisa de água. Até que se descubra que em Marte tem vida, que ainda não descobriram, só tem, dizem que tem água. E eu, como cearense, só vejo se eu pegar essa água. Diz que a água é salobra, diz que é salgada. Talvez tenha uma ou outra bactéria lá dentro, sei lá. Somos os únicos no universo que podem se humanizar ou se desumanizar. Os únicos. Ninguém mais tem essa capacidade. Então, o mundo não segue em trilhos rígidos. Por quê? Porque você opta, você escolhe, você decide. Você diz eu quero, você diz eu não quero. E é nessa liberdade de um dizer quero, outro dizer não quero,
que um cara pode pegar um carro embriagado e matar gente que está na calçada. E o cara que morreu atropelado na calçada não estava mais em pecado do que você, do que eu. Ele foi vítima da escolha errada de uma outra pessoa. Entenderam? Então, acaso existe. O acaso. O que é o acaso? O acaso é aquilo que não era para acontecer e aconteceu. Foi por acaso. Foi por acaso, porque não era para acontecer. E o livro do Eclesiastes diz isso no capítulo de número 9. Está escrito na Bíblia, é porque a gente não lê a Bíblia. O Eclesiastes diz assim: o tempo e o acaso alcança todos. Se você combinar tempo e acaso, todo mundo nessa sala aqui vai ser assaltado em São Paulo. Todos aqui vão ser assaltados, se você combinar tempo e acaso. Por quê? Porque as estatísticas dizem que o índice de criminalidade é muito alto, então vai chegar em você. Pode ser que não chegue, mas se você viver muito tempo, vai chegar na sua casa, nos seus familiares. Porque a outra pergunta que eu posso fazer é o seguinte: quem aqui ou foi assaltado ou alguém da sua família imediata, um irmão, uma irmã, um filho, um pai ou a sua mãe foram assaltados em São Paulo? Levanta a mão. Todo mundo, quase, da família imediata. Em terceiro lugar, deixa eu falar assim, outra coisa que é preciso entender. Não existem vontades soltas pelo universo. Quando caiu uma torre na cabeça das pessoas lá, no capítulo 13 de Lucas, a Bíblia não diz que foi um demônio que empurrou a torre, ou que as pessoas que estavam embaixo da torre estavam com o dia errado do horóscopo. Entendeu? As pessoas, porque as pessoas leem o horóscopo de manhã ou ouvem no rádio o horóscopo e dizem o seguinte: puxa vida, hoje eu já não posso fazer isso porque o meu horóscopo não deixa, o meu signo hoje está ruim, hoje não é dia bom para o meu signo. O que é que essa pessoa quer dizer? Que existe uma vontade solta aí que está perseguindo você. Tem uma energia que as pessoas dizem negativa. Deixa eu falar para vocês, o universo não tem nem energia positiva e nem energia negativa solta pelo universo. Nenhuma. O universo nos é indiferente. A confluência de Marte com Vênus, com Saturno, não influencia absolutamente nada no dia do seu nascimento e nem ao longo da sua vida, nada. Não existem vontades soltas. Bobagem a pessoa dizer assim: vamos em frente porque o universo quer o nosso bem. Isso é uma frase esotérica que é absolutamente vazia de sentido. O universo não quer o seu bem e nem o seu mal. Os astros estão a meu favor. Os astros não estão a favor e nem contra ninguém. É tudo bobagem. O universo inteiro, muitas vezes, nos é indiferente. Ele não toma conhecimento. Dia 31 de dezembro de 2015 para 1º de janeiro de 2016, não vai fazer a menor diferença no universo. Nós é que fazemos calendário. O universo não sabe que a gente tem um calendário, não. Isso é uma invenção nossa. Por que eu digo isso? Porque eu quero dizer para vocês que às vezes as pessoas dizem assim: se Deus me deu esse câncer, é porque Ele sabe. Deixa eu falar para você, Deus não dá câncer para ninguém. Assim como Ele não dá carro, Ele também não dá câncer, entenderam? Se Deus me mandou essa tribulação, é porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus não está mandando tribulação para ninguém. Tribulação é resultado da gente viver. É impossível a gente viver e não se expor a riscos.
Está complicado ou vocês estão me acompanhando? Vez por outra, pode dizer um amenzinho que eu não me importo, não. Aconteceu. Acontece. Porque essa é a minha crítica ao Espiritismo. O Espiritismo quer achar razão para tudo o que acontece para as pessoas. Quer dar uma explicação para tudo o que acontece com as pessoas. E às vezes, quando a gente tenta dar uma explicação para o que acontece com as pessoas, a gente arranja um imbróglio maior do que a explicação que a gente deu. Vocês se lembram daquele piloto alemão que se trancou na cabine do avião e jogou o avião contra os Alpes? Lembram? Foram os Alpes franceses, não foi? Ele se trancou na cabine do avião, mandou o comandante foi para o banheiro, ele trancou o avião e jogou o avião e matou todo mundo que estava dentro do avião. Todo mundo ali dentro daquele avião estava cumprindo um karma. Todo mundo ali estava com o signo errado. Todo mundo dentro daquele avião era amaldiçoado por Deus. Não, é porque chegou a hora. Para todo mundo, Deus reuniu todo mundo dentro do avião e disse assim: eu vou reunir dentro do avião todo mundo que chegou a hora. Faz o menor sentido. Imagine um médico que comete um erro e uma criança que está na UTI neonatal fica com paralisia cerebral. A barbeiragem do médico ou o erro não premeditado dele explica por que aquela criança vai passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Não, Jesus disse, nunca usem essa lógica. Aquela criança não é mais nem menos do que o seu filho, do que a sua filha. Não existe uma premeditação divina para prejudicar pessoas, para ferrar com a vida das pessoas, para soltar os demônios em cima das pessoas, para as pessoas sofrerem. Por isso, eu vou terminar dizendo o seguinte: acidentes e tribulações, e aí não tem nada a ver mais com o espiritismo, tem a ver com crente evangélico, não segue a lógica de bênção e de maldição, de tribulação. Toda tribulação é maldição de Deus e toda bênção é bênção. Toda prosperidade é que Deus nos abençoou. Não, o Salmo 73 diz que não. O Salmo 73, o salmista, Asaf, olha e diz o seguinte: eu vi que o ímpio estava prosperando. Não era o justo que prosperava, quem prosperava era o ímpio. Essa lógica de que quem é abençoado prospera e quem tem a maldição de Deus, os problemas da vida dão errado, tudo vai dar errado na vida, essa lógica não se sustenta no Novo Testamento e nem se sustenta na própria percepção judaica da vida. Os judeus não percebiam a vida assim, por um tempo eles pensaram que fosse assim, mas eles viram que não ia dar certo. Que a lógica da Torá, de que se você obedecer, você será abençoado, e se você desobedecer, você será amaldiçoado, do capítulo 18 de Deuteronômio, essa lógica não se sustentou na história de Israel, porque Israel sofreu horrores, quando muitas vezes Israel foi fiel a Deus. Israel foi fiel a Deus em muitas circunstâncias, procurou legitimamente servir a Deus, mas deu errado. E eu conheço um monte de gente na vida que hoje tem problemas graves de saúde, que tem problemas sérios em casa, com filhos e filhas, e você diz assim: eu fiz tudo certo, era para dar certo. Não, porque a vida não segue em trilhos herméticos, em trilhos fixos. A vida não está
encabrestada por ninguém, você não coloca freios na vida. A vida é como um cavalo chucro, que a gente tenta domesticar, tenta domar, mas a vida muitas vezes não é domada por ninguém. Bem, dito isso, nesse contexto, o sangue de judeus estava sendo misturado com os sacrifícios de Pilatos, galileus estavam morrendo, caiu uma torre na cabeça do povo em Siloé. Jesus conta uma parábola. Ele diz assim na parábola: tinha um homem que ele era dono de um pomar. E uma figueira do pomar não estava dando fruto. Ele chamou o capataz e disse para o capataz: corta essa figueira que ela está ocupando espaço e está bebendo água, né? Lá em Israel a água é escassa, é rara. Tira aí para não ficar bebendo água essa figueira que não dá fruto. E o capataz disse para o Senhor assim: não faça isso. Deixa eu podar, deixa eu adubar por mais um ano. No ano que vem, quando o Senhor voltar aqui, se essa figueira ainda estiver estéril, sem dar frutos, aí a gente corta, aí a gente tira ela fora. E o Senhor disse: então tá bom, eu te dou mais um tempo. Por que Jesus contou essa parábola? Porque Jesus quer nos ensinar algumas coisas lindas de Deus com a gente. Nesse contexto que eu acabei de dizer para vocês. Qual é a grande lição dessa parábola? É que Deus não desiste de nós, mesmo quando a gente frustra as expectativas dEle. Mesmo quando o mundo frustra as expectativas de Deus, Ele não desiste da gente. A figueira frustrou a expectativa do dono da figueira. Mas aquele que cuidava da figueira, e aqui é uma visão bonita do próprio Senhor Jesus Cristo, ou do Espírito de Deus, aquele que cuidava da figueira disse: não corta. Em outras palavras, quando a gente está sofrendo em um mundo como o nosso, quando eu olho para as circunstâncias do Brasil, quando eu olho para as circunstâncias do mundo, quando eu olho com o planeta inclusive perigando, quando nós estamos perigando no nosso planeta, porque o sistema ecológico ou socioambiental do nosso planeta está fragilizado e as calotas polares estão começando a derreter e animais em extinção estão começando a morrer. Eu li estatísticas de que grandes enxames de abelhas estão desaparecendo. Quando o planeta está sofrendo, quando São Paulo está sofrendo, quando o Brasil está sofrendo, qual é a mensagem que a gente tem para dizer para as pessoas no meio do sofrimento, dos acidentes, das balas perdidas, de tantas coisas que nos acontecem? Deus não desistiu de nós. Deus continua investindo naquela figueira que está estéril. Deus continua investindo em você que está dentro desse sistema que está indo para o buraco. Deus continua dizendo: vamos levantar, vamos apostar que pode reverter essa história. É possível a gente reverter essa história, e é para isso que a igreja existe, para a gente não cruzar os braços, porque Martin Luther King disse que para o mal vencer não é preciso que o mal seja grande, basta que os bons cruzem os braços. Igreja, é o chamado de Deus: vamos investir na figueira que está estéril, que ela pode voltar a dar fruto. Aleluia. A segunda coisa que essa parábola nos ensina é que Deus não espera, Deus investe. Deus não espera apenas,
Deus investe. Porque o Senhor do pomar disse assim: vamos cortar essa árvore. E o capataz disse assim: não, deixa eu adubar. E Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz assim: a árvore que não dá fruto, o Senhor poda. Corta as árvores, dá uma podada nessa árvore, para que ela dê muito fruto. Deus não está num canto remoto. Deus não está, e eu repito essa frase porque para mim ela é muito simbólica. Deus não está num trono alto, de espaldar, elevado, sentado num canto remoto do universo, fora da última galáxia do universo que está em expansão, sentado lá fora, olhando o mundo. Não, não, não. Deus está intimamente envolvido nas nossas histórias. Deus está intimamente envolvido naqueles que estão sofrendo. Deus está intimamente envolvido com aqueles que a vida muitas vezes surpreendeu, que a vida lhe deu uma rasteira. E é possível que a vida tenha lhe dado uma rasteira. E a vida lhe deu uma rasteira porque aquele rim que era para ter funcionado, não funcionou como devia. Porque a válvula do coração, que era para regular os batimentos cardíacos, deu uma falhada. A vida lhe deu uma rasteira porque o filho que você investiu nele preferiu seguir outros caminhos. A vida lhe deu uma rasteira porque o seu companheiro, que era sócio da sua empresa, traiu você e deixou você com o pires na mão. A vida lhe deu rasteiras. Aí a Bíblia diz assim: aqueles que sofrem e que a vida mirrou porque sofreram, ele é como o capataz da figueira, com uma tesoura na mão dizendo não, com um balde dizendo não, eu não vou deixar que isso morra. Esse meu filho, essa minha filha, que a vida lhe deu a rasteira, não pode ir junto. Eu quero investir na sua vida, eu quero investir na sua história. Deus quer investir na história de homens e de mulheres, para que a sua vida não desça, não desapareça junto com o sofrimento e com a angústia que você está passando. Deus age, Deus espera, mas Ele age. E a ação de Deus é no sentido não de punir. Deus não pune. No sentido que a gente entende, porque nos torna vítimas do rigor de uma lei. Eu gosto muito do Salmo 103, quando ele diz assim: Ele é como um pai que conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Deus não é um Deus tirânico com as pessoas, principalmente com os que sofrem. Com os que sofrem. Quando alguém está abatido, Deus não empurra mais para baixo e diz: toma agora o resultado da sua falha. Não, não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que vai na figueira, aduba essa figueira e diz: não, eu quero que ela dê fruto. Esse é o sentido da ressurreição maior. O sentido da ressurreição maior não é um cadáver voltar a ter vida. O sentido maior da ressurreição é que nos processos de morte nos quais nós estamos metidos, é possível recuperar a vida. É vida espiritual que Deus quer que renasça dentro da gente, para a gente começar a voltar a viver, porque estamos mortos em vida, somos zumbis muitas vezes, mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus quer levantar a gente como aquela figueira, que podia ser cortada fora, e Ele disse: não, eu vou investir ainda mais. Deus quer investir em você. Por isso é que o Rubem Alves, que a gente aqui na Bethesda tanto gostava dele, né, porque ele morreu.
O Rubem Alves, ele dizia assim: esse é o grande problema de nós, os brasileiros, que não sabemos lidar com a morte. Nós não sabemos lidar com a morte. A pessoa adoece, aí a família fica mentindo, o médico mente. Doutor, eu estou bem. Vai sair dessa, vai sair dessa. E o cara está desenganado, vai morrer. E o Rubem Alves dizia assim: quando eu estiver perto de morrer, eu quero que as pessoas que me rodeiem não fiquem mentindo para mim. Eu quero que as pessoas que me rodeiam conversem comigo, para a gente poder valorizar aqueles últimos dias, para a gente poder juntos, e ele dizer para mim, o que de mim vai ficar nele, quais são os sacramentos da minha vida que vão permanecer na vida dessa pessoa. Que foi a atitude de Jesus. Jesus não aceitou pacífica e placidamente a morte, não. Jesus lutou contra ela, chorou e suou gotas de sangue diante da morte, mas ele não evitou o tema, ele não evitou falar sobre isso, e disse para os discípulos: a minha hora está chegada, estou perto. Por quê? Para poder valorizar e não ficar nesse jogo de mentiras, porque a gente não sabe lidar com as mortes da nossa história, e a figueira é isso. Tem uma figueira que está num processo de morte, porque ela não produz, ela é infrutífera, e o Senhor diz: não, eu vou investir nela, para ela ressuscitar, para ela voltar a ter vida, para que nesse 1 ano dessa figueira, a gente possa dizer que a gente investiu tudo nela. Eu não sei quanto tempo você ainda tem de vida, mas deixa eu lhe dizer, Deus quer investir nesse tempo que você tem de vida, tudo o que Ele pode investir. Eu não sei quanto tempo você ainda tem com seus filhos, mas Deus quer investir no tempo que você ainda tem com seus filhos, tudo para que o relacionamento seu com seus filhos seja bonito. Deus não apenas espera, Deus age. E por fim, e eu vou terminar, Deus vai com a gente até o fim. Você sofreu a contingência da vida, um perigo aconteceu na sua história, e eu conheço, uma das coisas minhas como pastor que me dão assim habilidade de falar, é que ao longo da minha vida como pastor, eu já vi tanta coisa. Eu já vi tanta coisa. Eu já vi gente ser atropelada e perder membro, perder uma perna. Eu já vi pessoas sofrerem com crianças com deficiência, com síndromes, crianças que nasceram com síndrome na comunidade da Bethesda. Eu já vi pessoas ganharem na loteria. Aposto que você nunca viu ninguém ganhar na loteria, eu já vi. Eu já vi gente ganhar sorteio. Eu já vi gente ser aprovado em universidades dos Estados Unidos, e já vi gente perder a possibilidade de viajar porque o visto foi negado. Eu já vi gente falir, eu já vi gente dar certo na vida. Eu já vi casamentos bem-sucedidos e vi um monte de casamento terminar. Eu já fiz casamento que deu em divórcio. Que depois eu fico, por que eu fui falar aquilo? A vida surpreende, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus nunca desiste de ninguém. Deus nunca desiste de ninguém. A gente desiste. A gente desiste até de entes queridos nossos que estão doentes por muito tempo. Inclusive a psicologia diz isso, que quando o ente querido está muito tempo doente, uma doença crônica, que se arrasta por anos e anos e anos, as pessoas dizem assim, ele precisa morrer, porque ele precisa descansar. A psicologia diz que muitas vezes essa fala não é com o doente, é com ele próprio. Não é que ele precisa descansar, eu preciso descansar de cuidar dele. Mas a beleza do Evangelho é que Deus não desiste, nem quando a gente se arrasta nos nossos problemas para sempre.
Sabe que você tem um amigo que fica falando problema para você, você diz, cara, muda essa ladainha, cara, fala de coisa boa. Deus nunca vai falar isso para você. Nunca vai falar. Deus é o rosto amoroso que nos ouve sem nos julgar e sem nos empurrar para baixo. Ele vai com a gente até o fim e vai investir em cada um dos seus filhos, para que a sua vida que está estéril, para a sua vida que está abatida, a sua vida que está quebrada, seja restaurada e você possa viver com novidade de vida. O seu choro possa se transformar em canto, o seu lamento possa virar dança, e você possa olhar para... Você diz, mas como, Ricardo? Não é às vezes nem fisicamente, é uma atitude de alma que Deus restaura dentro da gente, para a gente olhar para a vida, mesmo com a sentença de morte, mesmo com o diagnóstico ferrado do médico, você pode se levantar, porque Deus levanta a gente, Deus está com a gente, e Deus diz, não, eu não vou empurrar você para baixo, eu vou curar a sua vida, eu vou restaurar os seus horizontes que estão perdidos, eu vou restaurar as cores, porque o seu olhar está russo, e você precisa olhar para a vida com outras cores. Esse é o Deus da Bíblia que investe nos seus filhos até o fim. Aleluia! Quando provoco a ira divina, a misericórdia de Deus triunfa sobre a justiça. E eu sou alvo da gentileza celestial. E eu aprendi uma oração que eu queria que você fizesse comigo, para eu encerrar hoje à noite. A oração diz assim: Deus, não quero a sabedoria ou a fortuna de Salomão. Não imploro por ousadia, por me tornar um novo João Batista. Se quer, posso pedir a doçura da Virgem Maria. Posso, entretanto, te pedir que na tragédia me trates como tu trataste o ladrão da cruz. Eu não posso te pedir, ó Deus, a doçura da Virgem Maria. Nem quero te pedir que tu me tornes um novo João Batista. E nem quero a sabedoria e nem a fortuna de Salomão. Mas eu quero que tu vás comigo até o fim. Que tu me trates como tu trataste o ladrão da cruz. Está de bom tamanho, não está?